Bem, eu tinha feito um vídeo anterior, não ficou muito bom. Eu acho que teve uma probleminha aqui que eu não consegui isolar o ruído externo. Ele ficou reproduzindo o áudio pela caixa do alto-falante. Ficou um pouco diferente. Eu acho que agora ficou melhor o áudio. Aí eu tinha postado um vídeo apresentando o conteúdo de matemática nas três séries do ensino médio. E no primeiro ano a gente estuda conjuntos numéricos, né? As noções de primordiais de conjuntos. E algumas delas já foram tratadas nos anos anteriores, né? Em seguida a gente traz essa noção de conjunto, dos elementos do conjunto, para entender que uma relação definida de elementos em dois conjuntos podem formar uma relação de função, uma função, e quando ela é uma função matemática, aí a gente diferencia a relação entre conjuntos, né? Em todos os conjuntos, né? No cartesiano, entre dois elementos, a gente diferencia ele com uma noção de conjuntos. Só para destacar que o melhor de ver esse vídeo é você abrir o link, porque quando eu faço o vídeo, quando eu adapto o vídeo para o WhatsApp, ele fica muito embaçado, aí não fica muito legal. Aí eu vou pegar esse vídeo, vou botar ele disponível no Dropbox, e o link você só clica, não precisa baixar o drop no próprio navegador do seu smartphone, ou se você tiver no computador, que às vezes muita gente não usa mais, mas você pode acessar o WhatsApp Web no seu PC e sincronizar seu celular no computador, no opcode, aí você consegue ver o vídeo na íntegra como eu fiz, né, no computador. Bom, aí o que acontece? No primeiro ano você estuda conjunto, noções de funções, e aí você parte para as primeiras funções, né? São as funções polinomiais, a função do primeiro grau, que é aquela do tipo, deixa eu pegar aqui, do tipo y é igual a ax mais b, né? Que é a primeira função. Aí eu apresento para você aquele gráficozinho. Estou escrevendo no papel, tá vendo? Yx. E aí a gente vai explicando como é que funciona. Como é que funciona a coisa, mais ou menos. Depois a gente parte para a função do segundo grau. Essa função aqui do segundo grau, ela vem mais ou menos assim. Ela é do tipo y é igual a x, aí a variável fica ao quadrado, mais um númerozinho que a gente chama de b, né? Vezes a variável x, mais o outro número, uma constante que a gente usa de c, né? É a função quadrática, e o gráfico que a gente usa, aquele gráfico é uma parábola, assim, um menino sorrindo ou um menino triste, né? Coisa assim. É a parábola que a gente está acostumado. Então a gente usa essas. Aí depois, se a gente pegar essa variável, essas são todas funções polinomiais. Se a gente pegar ela e colocar a variável no expoente de um número, olha lá, você tem a base A, tem um número x, ele está lá em cima no denominador. Se ele for assim, ele é chamado de função exponencial. Ele é chamado de função exponencial. A função exponencial, ela é caracterizada quando a variável está no expoente. Aí depois você estuda funções logarítmicas. Essa função logarítmica, na verdade, ela se obtém se você pegar, por exemplo, a função exponencial. Isso aqui todo mundo que está estudando no segundo ano já viu no primeiro, tá? Aí eu venho
troco a variável, x igual a elevado a y, tá vendo? X ficou no lugar do y, e o y ficou no lugar do x, trocou. Aí eu tento, se eu tentar deixar y em função de x, lembra? Porque x sempre fica numa equaçãozinha lá, e o y fica lá de boa, sozinho no primeiro membro. Se eu tentar deixar y sozinho de boa no primeiro membro, o que eu faço? Vira y é igual ao um expoente que eu elevo a base na base a. Então é o logaritmo da variável na base a. Então ele acaba como é trocado, né? Então o y, né? Na verdade é o expoente que eu consigo com essa base para conseguir esse valor, né? E aí logaritmo de x na base a se torna o inverso da exponencial. Essa aqui eu acho que é uma das partes mais difíceis de se tratar na matemática, porque não é uma coisa muito, né? A função logarítmica e a função exponencial, ela acaba sendo, digamos assim, o coração do primeiro ano, porque por dois motivos. Primeiro, ele tem um raciocínio mais complexo do que as outras. Primeiro e segundo ano serve mais ou menos para você fixar o que é função. E, além do que, esse problema, ele traz toda uma... Deixa eu ver se eu consigo desmarcar. Deixa eu recolher tudo, deixa eu ver se vai. Não. Esse problema, ele traz toda uma chamada que eu chamo, ele traz toda uma álgebra. O que é toda uma álgebra? O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que está toda uma jogada de variável, né? Aquelas equações que a gente chama de equações exponenciais, equações logarítmicas, que a gente usa para poder manipular essas variáveis, né? Então as funções exponenciais e as funções logarítmicas, ela acaba sendo um dos pontos assim mais difíceis do primeiro ano. Aí depois a gente vem com a função modular, né? A função modular, ela tem mais ou menos digamos assim, um complemento nas outras, né? Porque na verdade ela é uma função que tem módulo, né? Função que tem módulo. O módulo de uma função, quando você... Deixa eu só apagar aqui para não bagunçar. Isso tem como você... Tem módulo, e o módulo ele é caracterizado por... O que é o módulo do número? Se eu disser que o módulo de 2, qual é o módulo de mais 2? Ou 2, né? O módulo de mais 2 ou o módulo de 2 é o próprio 2. O módulo de menos 2 é 2 também. Por quê? Porque eu não estou interessado no sinal, estou interessado no comprimento desse número, né? Em relação à origem dele. Então o módulo sempre é um número positivo. Então o módulo, o número que tiver dentro de módulo tem que ser positivo. Se o resultado da conta for negativo, ele vai ser positivo mesmo assim. Então ele tem só essa peculiaridade. Normalmente ele está muito relacionado ao gráfico, né? As possibilidades de soluções que às vezes são dupla. A exemplo da função do segundo grau, lembra do x1? Da x1, depois x2. x1, x2, né? Se você olhar aqui, ó, você tem x1, às vezes você tem x2. Mas você tem mais de uma solução para o mesmo problema, né? Aí depois vem a velha conhecida trigonometria. Aí todo mundo já viu nas outras séries do ensino fundamental. Essa trigonometria, ela é aplicada para funções trigonométricas. Isso tudo, eu estou falando, o pessoal do segundo ano já e do terceiro já viram essa, de alguma forma já viu esse conteúdo. Então, estou só repassando o que foi visto. Então, essa é a estrutura do primeiro ano.
Aí o que acontece? Vamos para o segundo. Então, como eu falei, dado algumas variantes, né? A progressão, as progressões é o primeiro assunto abordado no ensino no segundo ano. E aí vocês vão estudar o que mais ou menos o que vocês, muito já vi Carlos dando várias vezes, esse campozinho aqui, tá vendo? Sucessão e sequência. Sucessão e sequência é todo um conjunto onde existe uma formação lógica de números, de variáveis, né? Então, se você tem, por exemplo, aqui, ó, o A1 é um número, né, que eu estou falando, eu estou chamando de A1. Todos os números que podem ser caracterizados por A1. Aí, eu coloco, por exemplo, o A2, né, ele é função de alguma lei que associa esse 1 a algum número, né? E aí eu posso adivinhar o A3, e a grande sacada da sequência, a sucessão, é que de alguma forma, eu consigo gerar os outros elementos dessa função, né? Ele pode ser limitado ou não, mas de alguma forma eu consigo encontrar, eu chamo a lei de formação dela. Quando uma lei é específica, por exemplo, se eu conseguir gerar qualquer número através do primeiro número mais o número desse índice, né, que é esse númerozinho que fica aqui embaixo, menos 1 multiplicado por uma constante, a gente chama de razão, essa aqui é a equação de chamada progressão aritmética. Chato ter que... Vamos selecionar tudo em opções. Tentando dar um back em tudo aqui, velho. Consigo apertar del e tirar. Sai. Pronto, limpei tudo. Agora, quando esse número, eu consigo associar esse número, por exemplo, quando eu consigo gerar um número multiplicando o primeiro elemento por um número constante, né, elevado esse índice a menos 1, eu gero uma progressão. Essa lei de formação é a lei de formação da PG, que é a progressão geométrica. Então, basicamente, a gente estuda no primeiro ano as chamadas progressões. No segundo ano, perdão. Aí o que acontece? Depois disso, a gente tem um outro assunto. Não tem muita continuidade, mas você já consegue vivenciar a questão. Eu acho que é bem interessante a questão do número gerado por um índice, né? Você começa a ser introduzido nessa variável. Você está vendo esse A aqui, ó? Você entende que existem posições dentro desses conjuntos, né? Dentro desses conjuntos que são preenchidas por alguma função, e ela trabalha especificamente com um local que ela está e algum número em outro local. Essa coisa de você ficar pegando o primeiro elemento, multiplicando por ele, fazendo alguma coisa, pegando outro elemento, fazendo isso, fazendo outra coisa para gerar outros, né? Ou seja, de um você consegue gerar os outros, né? De certa forma, ela faz um certo sentido. Por quê? Porque você vai estudar agora não um conjunto formado por elementos. Você não vai estudar um conjunto formado por elementos. Você vai estudar Você vai estudar aqui, nesse assunto aqui, matrizes, você vai estudar agora, eu posso chamar de uma planilha. Você vai estudar agora, olha, uma planilha
uma planilha. Isso aqui tem que ser bidimensional. Deixa eu botar um aqui. Tô brigando com a... Deixa eu tentar apagar. Você vai estudar agora uma planilha, né? Nessa planilha ela vai, tá vendo? Agora a gente tem, antes a gente tinha um único conjunto, né? Que a gente vai descobrir que ele é um vetor, né? No qual cada um dos elementos podem ser dedutíveis, né? Através de uma lei de formação, que é, tô falando da sequência. Agora a gente tem uma configuração que pode ser agora bidimensional. Ela é bidimensional. E agora ela pode ou não ter uma lei de formação, não é obrigatória, né? Ou seja, eu posso adivinhar os números através de uma lei ou não, ou eles serem atribuídos aleatoriamente, ou seja, eu posso, né, atribuir esses números a essas constantes, essas posições na matriz. Aí, qual é a aplicação? Eu acho que tem uma aplicação importante nessa região, porque ela vai tratar praticamente da matemática do futuro, essa matemática que está presente agora nos computadores, né, nas programações. É praticamente toda a área de exatas e também a área de humanas tem em algum momento uma lei de formação, né, que é aplicada em cima dessa matemática. A matemática é uma matemática discreta, ela não trata de números infinitos, né, entre um ponto e outro. Você trata de números discretos. Então você vai ter nas engenharias, óbvio, na contabilidade, quem for fazer humanas, e nas noções de direito com questões financeiras, é importante que o advogado, o jurista, tenha uma noção básica do que está sendo colocado em questão em um julgamento, né? E muitos desses julgamentos são desvantagens financeiras, econômicas, né, que devem ser entendidas pelo advogado para ele poder argumentar de uma forma coerente, né? Então, um outro assunto, já no mesmo assunto de matriz, essa parte toda aqui, ó, a gente, exceto essa aqui, foi mal. Essa aqui, ela tá numa matéria chamada de álgebra. É álgebra linear. Uma coisa, letra de médico aqui agora. Álgebra linear. Ela vai tratando dos assuntos relacionados a matrizes, fundamentalmente, de forma simples, né? Eu posso dizer que ela trata de matrizes, né? O determinante é uma propriedade de uma matriz quadrada. Ela tem um número mágico, digamos assim, que se eu encontrar o determinante dessa matriz, eu consigo descobrir algumas coisas sobre ela. E aí você tem não só o determinante, mas também, olha a palavra álgebra aparecendo de novo, a álgebra dos determinantes, né? Que vai ajudar da mesma forma como ajudou nos outros elementos, no exponencial, logarítmica. E qual é a utilidade dela? A principal utilidade dela é no próximo assunto, que é o que? Sistema linear. Sistema linear, todo mundo vai achar que é difícil, mas olha só, todo mundo já viu. Você pegar um número x, uma variável x, um outro númerozinho aqui, vou pegar número, vamos botar um número x, 1x mais 2y é igual a 3, e 2x mais 1y é igual a 4. Nem sei que tem resposta. Mas isso aqui é um sistema linear. Então eu consigo resolver ele e outros maiores através de quê?
através do determinante e usando matrizes. Primeiramente organizando em matriz e depois determinante através da regra de Cramer. Acho que é assim. Cramer. É um C, tá? Letra ruim. Pior que ao vivo é a mesma coisa. Cramer. Então pronto, aí você fica ali, parece que é pouco, mas é muito sacrificante no segundo ano você estudar esse conteúdo, porque é um conteúdo novo, é muito difícil de, como é coisa nova, você não tem, ainda não internalizou esse conceito, né? E aí fica meio sacrificante. Eu acho que assim, o miolo aqui do primeiro ano é essa aqui, essa famigerada álgebra exponencial logarítmica, que tem uma certa dificuldade de internalizar, né? Aqui também tem uma coisa interessante que são as equações trigonométricas também, que é uma álgebra dificinho. No segundo ano entra matrizes, determinantes, sistemas lineares, que é bem difícil, mas é possível, né? Dá para com esforço dá para estudar. E no último anozinho, no último período, aí você vai estudar as análises combinatórias, análise combinatória, e ser apresentado ao binômio de Newton, né, como uma ferramenta importante nas combinações. Eu acho que o mais importante aqui, ele se apresenta aqui como um elemento que ajuda na combinação, né? Ele vai ajudar muito aqui na combinação. Deixa eu tirar isso aqui. Nessa combinação. Então, é isso. Segundo ano termina com esse assunto. Aí a gente vai para o terceiro ano. No terceiro ano, a gente tem a chamada geometria espacial. Aí parece um nome complicado, né? Nome de espacial para coisa do espaço, mas não é. Por quê? Porque o primeiro ponto que a gente vai estudar é uma revisão. Teorema de Euclides, o que é ponto, o que é reta, o que é plano. Aí vocês vão estudar tudo fundamental aí. Ângulo, definição de ângulo, o que é o ângulo, depois nas retas paralelas, aquelas conas transversais, o teorema de Euclides. Aí vocês vão, o que é um triângulo, o que são figuras semelhantes, semelhanças de triângulo, quadrilátero, que é aquele quadradinho, quadrado, retângulo, círculo, lá do fundamental, lá do jardim 1, né? O que é um círculo, o que é uma circunferência, como é que se mede a área de um círculo, como é que se mede o comprimento de uma circunferência. Aí depois, fundamental, lá na primeira série, primeira, segunda, terceira série primária, são polígonos, o que é um polígono regular. Aí sim, aí você vai estudar os prismas, as formas geométricas, né? Pirâmide, lembra da pirâmide do Egito, né? Cilindro, né? A latinha, o cone, o sorvetezinho, a esfera, a bola de futebol, poliedro qualquer, né? A elipse, o ovo. Aí você tem, essa aqui são as cônicas, né? As cônicas, que alguns livros dão, outros não dão. Cônicas. Ela é interessante porque a figura da OBMAP, na verdade, era o gerador, a geratriz das cônicas, né? Estou desenhando aqui quase a figura do OBMAP, tá vendo? Ela são as cônicas, né? Então ela meio que gera, ela é gerada aí ela gera todas essas funções aqui que a gente conhece. Aí eu coloquei só no final aqui porque vocês não concluíram o terceiro ano, a Valon ainda não concluiu o terceiro ano, mas você tem a geometria analítica. Geometria analítica é quando a gente pega as formas geométricas, principalmente retas, né, e associa ela aos gráficos do cartesiano, aquele gráfico do y, x, né.
Os números complexos, para você, não ganham muito sentido, mas ela é uma solução para, por exemplo, menos 1 ao menos 1. Eita. Ó, uma solução para esse problema aqui é a raiz de menos 1. Quase que não sai. Raiz de menos 1. Ela é uma solução para esse problema aqui. A raiz de menos 1 é números complexos. Basicamente, claro que eu posso dizer isso. Aí vem os polinômios. Esse polinômio é o mesmo polinômio das funções polinomiais lá em cima do primeiro ano. Só que agora você vai estudar as operações genéricas, né? Genérica. Tem uma matéria que estuda isso, que é chamada álgebra. Ela é bem avançada, é a álgebra abstrata. Ela explora muito isso. Abstrata. Explora bastante. Eita, não, ficou tudo errado. E aí que vocês conhecem aquela questão de juros compostos, né? O sistema financeiro na matemática financeira e aquela análise estatística que o pessoal do segundo ano também viu. Então esse aqui é o escopo do terceiro ano, que se vê normalmente no terceiro ano. Esse aqui é o do segundo, que se vê normalmente no segundo. E o primeiro ano, normalmente que se vê no primeiro ano. Aí o que acontece? Vou passar para vocês o vídeo e esse PDFzinho aqui com algumas com as alterações, com esse diagramazinho, né? Para vocês, ok?